paz do Senhor, gente. Estamos começando mais um podcast. E dessa vez uma convidada super especial, que aliás é minha líder, a Amanda. Também que é especial, né? A nossa líder de jovem, gente. Amandinha, pode se apresentar para quem não te conhece. Contar um pouco da sua história, como tudo começou. Meu Deus. Bom, gente, eu sou a Amanda, líder do Ministério do Kairos, que fez aniversário essa semana, né? Aniversário da Maria. Não foi programado, mas acontece, esse tipo de coisa. Bom, eu vinha pra igreja com a minha avó desde criança, mas quando eu entrei na fase da adolescência ali, eu olhei pra tudo isso e falei, não faz sentido, eu não quero, vou embora. E aí eu ficava em casa, não queria vir pra igreja, e eu falo assim, que Deus ele marca encontros com pessoas. Então eu não vinha, ficava na minha casa com a minha mãe, até que um dia minha avó me convidou pra vir. E aí, pra agradar ela, não foi por nossa intervenção divina, nem por nada, porque eu queria agradar a minha avó, eu falei, vou com você. Aí eu lembro que na época ela até olhou e falou assim, vai nada, você só fala que você vai e nunca vai. E aí eu vim com ela esse dia e sentei no banco, ela veio pra cultuar, e eu achava tudo isso uma grande perda de tempo. A verdade é essa, eu olhava, ai gente, mais um senta, levanta, senta, cumprimenta o irmão que tá do lado, fala que ama o irmão que tá do lado. Eu não amo o irmão que tá do lado, nem conheço o irmão que tá do meu lado. Mas vinha pra agradar ela. E aí eu falo que Deus me pegou na curva. Que foi onde? Na curva da curiosidade. Acabou o culto. E aí a pastora pegou o microfone e falou assim, gente, eu tenho um recado. No próximo culto, no próximo domingo, vai ter batismo dentro da igreja. E às vezes a gente fala que as coisas acontecem e estamos dando tudo errado. Mas às vezes as coisas dão errado pra dar certo. Verdade. Eu falo que aquele culto, aquele batismo, ele foi pra mim. Por quê? Geralmente na nossa igreja a gente faz o batismo na represa, então nós vamos toda a igreja para a represa, tem aquela festa, o batismo e tal. E naquele ano eu não me lembro por quê, mas deu tudo errado e não ia acontecer esse batismo fora, o batismo ia ser dentro da igreja numa piscininha, no altar montado. Verdade. E aí aquilo entrou na minha mente com assim, a fome do Senhor, que eu olhei e eu falei, cara, eu preciso saber o que é um batismo. Eu nunca vi, eu preciso saber. E aquilo me gerou uma curiosidade que estava me matando. Eu precisava saber o que era um batismo, como que acontecia o batismo. E eu fui com minha avó, falei assim, olha, eu vou vir domingo que vem porque eu preciso saber como que é esse batismo. Minha avó olhou pra minha cara e falou, tá bom, sim. vem sim, agora venha. E aí passou a semana inteira e a semana inteira aquilo me corroendo de uma forma que assim, nada nunca me gerou tanta curiosidade quanto isso. E eu não conseguia fazer mais nada, não conseguia pensar em mais nada, eu só conseguia pensar que eu precisava vir e ver o batismo. E isso é muito curioso porque se o batismo tivesse dado certo, tivesse sido na represa, eu não poderia ir. Porque minha avó nunca ia nos eventos que eram externos porque ela já tinha mais idade, então ela não iria. Então o fato de isso acontecer aqui na igreja era tudo Eu já estava preparando Já tudo. estava preparado, só eu que não sabia. E aí chegou o dia do batismo e eu saí com minha mãe de manhã. A gente foi pra casa do meu padrasto, da família do meu padrasto na época. E a gente foi pra lá, era um churrasco, almoço, mas atrasou tudo. E aí começou a dar o horário do culto. Muitos de vocês não me conhecem naquela época e eu dou graças a Deus por isso. Mas o meu estilo na época era um pouco peculiar. Então eu era bem roqueira. Era meio gótico. Bem gótica, mas assim, bem gótica. Então eu fui pro almoço de família com as minhas roupas. Então eu fui de calça rasgada, calça preta, uma blusa cheia de caveira, com um monte de corrente pendurada, 2 mãozinhas de caveira pendurada na cabeça, um lápis preto no olho, daquele jeito que o inferno gosta. E fui. E aí foi dando o horário do culto. E era longe onde a gente estava, então a gente precisava vir o mais cedo possível. E quando você não tem paz, você não dá paz para os outros. Eu comecei a rodar aquela casa como um bicho enjaulado. A gente precisa ir embora, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora, eu preciso ir pra igreja. Minha mãe, que não tava entendendo nada, pobre, coitada, falou, não, a gente já vai, espera um pouquinho. Eu falo, mãe, você não tá me entendendo, a gente precisa ir pra igreja agora, que não vai dar tempo. A gente precisa ir, ela, não, daqui a pouco a gente vai. Só que eu sentava e parecia que não dava pra ficar sentada. Eu levantava e falava, a gente precisa ir agora, a gente precisa ir pra agora, a gente precisa ir agora. E aí a minha mãe entendeu em algum lugar e falou, vamos embora. Só que a gente já tinha demorado muito, já tinha passado do horário. Então assim, ou eu vinha pra igreja como eu tava, ou eu ia pra casa e não vinha. Não dava tempo de passar em casa, me trocar, colocar uma roupa decente e vir. Minha mãe olhou pra mim no carro, virou assim e falou, você vai desse jeito? Vou, bora. Eu falei, eu vou. Aí eu falei, meu Deus. E na minha cabeça tava assim, meu Deus, mas eu vou desse jeito, mas eu não tenho uma... Meu Deus, o que eu vou fazer lá? Por que eu vou lá?
Mas fui. Vim, cheguei na igreja e sentei nos últimos bancos. E comecei a me tremer de frio. Eu achava que era frio. Me tremia. E falava assim, gente, não é possível, eu tô infartando, eu tô tremendo, eu tô suando. E eu olhava pros irmãos ao meu redor com a desculpa de, não, deve estar esfriando. Mas os irmãos de camiseta, as irmãs de alcinha. Eu falava, gente, não é possível que só eu tô com esse frio todo. E desse jeito. E aí começou a oração, tudo mais, louvor, eu achando aquilo, tipo, e aí? Quando que O que mais? Até que chegou o batismo. E aí batizaram todo mundo no altar, com uma imagem bonita, e começou tal oração, louvor. E eu encolhida, eu sentava na cadeira assim, ó, tipo encolhida, com a cabeça baixa, me tremendo. E aí a pastora começou o apelo. Tem alguém hoje que veio aqui porque Deus marcou um encontro. Gente, eu achava isso a coisa mais besta do mundo. Achava que era tudo fake. Não era fake, deixa eu te contar. Se fizer acontecer com você, não é fake. É tu mesmo. É você mesmo. E aí na minha cabeça eu tava tipo assim, não, mas não é comigo. Aí a pastora do altar, é com você sim. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Falei, não é possível, mas como é que eu vou? E aí a pastora do altar falou, mas não importa como você chegou aqui, Deus tá falando com você hoje. Falava, não, mas não é comigo não. Eu não posso, é outra pessoa. E aí aquilo começou a vir na minha, aquelas coisas que o inferno coloca na sua cabeça, né? Como que você vai? Você não tá pronta, você vai largar amigo, vai largar família, não dá, olha quem é você, né? Eu acho que essa é a pergunta que o inferno mais faz, olha quem é você agora. Mas Deus vê quem a gente vai se tornar. E eu pensando tudo isso, e a pastora no altar me respondendo. E eu já falando assim, ela tá na minha cabeça, o que tá acontecendo, o que é isso? Não entendia nada. Até que tem um momento que ela falou assim, quebra essa barreira que tá entre você e Deus e vem porque Ele tá te chamando hoje. E eu sempre fui muito medrosa. Então eu olhei e falei, melhor eu ir. Melhor eu ir, né, gente? Vamos Eu lembro de pegar o celular, entregar pra minha avó e falar, eu vou lá. E aí eu vim, e eu cheguei branca, pastora, eu não quero me batizar. Porque na minha cabeça eu falava assim, batismo é uma coisa muito séria. Sim. Eu falo, pastora, eu não quero me batizar, mas eu quero esse Deus. E aí ali eu aceitei Jesus. E é engraçado porque depois as pessoas que se batizaram naquele dia viraram meus grandes amigos, foi o Jonatas, a Janaína. E o Jonatas brincava muito comigo, ele falava assim, cara, eu olhava para aquela igreja e eu achava que qualquer pessoa podia aceitar Jesus naquele momento, menos você. As irmãs, eu tenho certeza, as irmãs olhou, quando eu levantei, eu falei assim, demoniada. Desse jeito, certeza. Repreende, Senhor, de Jesus. Mas ali Deus tinha marcado um encontro comigo, tinha me chamado. E depois eu fui toda animadinha, né, contar pra minha avó, achando o quê? Que eu ia ganhar um abraço, falando, nossa, minha filha, achei que ela ia chorar. Rapaz, a minha avó séria estava, séria, ela permaneceu. E eu me saltitante, que nem, né, felizinha, aceitei Jesus, gente, vida nova. Cheguei pra minha avó e falei, e aí, vó, você tá feliz? A minha avó, com toda a seriedade dela, o jeitinho que ela era, olhou pra minha cara e falou, eu já sabia. Aí eu falei, como é que você sabia se eu não sabia? Aí ela falou, porque hoje, quando você saiu de manhã, que você foi no meu quarto me dar tchau, eu sonhei que você voltava e olhava pra mim e falava assim, vó, eu vou pisar em espinho de fogo o resto da vida, mas hoje eu aceito Jesus. E cá estou eu. E aqui ela está, gente. Olha só, onde chegamos. Agora a pergunta que todo mundo quer saber. Como você descobriu que você era líder de jovens? Esse era o seu chamado. Não descobri, né? Você só foi. Tô descobrindo até hoje. Tô tentando descobrir ainda como eu cheguei até aqui. É, Deus sustentando, falando misericórdia. Mas eu tava trabalhando, eu fiz parte, quando eu entrei pra igreja, fiz parte do grupo de jovens que tinha na época, que era regido pela pastora, a Maria fazia parte também, ainda meio putoxinha. E aí, o grupo, por N situações, foi se dissolvendo. E na época, a pastora já tinha me ungido como líder do Geração Forte, porque a ideia dela era passar o Geração Forte para os jovens mesmo e começar a cuidar mais do pastorado. E na época ela ungiu 3 líderes, eu, o Jonatas e a Janaína. Só que eles eram muito mais velhos que eu. Então, quando ela me ungiu, eu olhei na minha cabeça, ainda em fase de conversão, eu falei assim, gente, ela me ungiu pra não me deixar sem fazer nada. Na minha cabeça era essa. Ficou com dó. Eu falei, ela ficou com dó, não tinha onde me enfiar, me colocou na liderança. Mas eu olhava e falava assim, não é pra mim. Primeiro porque tinha 2 figuras muito mais velhas, então eu olhava muito pra Deus. Na época, hoje eu olho e falo assim, eu já falava e Deus já respondia e eu nem sabia. Mas na época eu olhava e falava assim, Senhor, o que eu vou falar no meio de 2 gigantes? No meio de 2 pessoas tão mais velhas, com uma vida dentro da igreja, eu tinha pouco tempo de ministério, de casa. Então pra mim,
eu falava, gente, eu não vou fazer nada, o que eu vou poder ajudar esses jovens? Então assim, eu meio que falei ok, mas não fazia muita coisa. E isso passou. Só que aquilo, né, o que a gente assume na terra e Deus fala, eu vou anotar aqui, viu? Foi ungido uma vez, esquece. Vou anotar aqui, vou deixar aqui anotado. E aí o grupo se desfez depois de um tempo. E eu fiquei aqui na igreja, depois fui pra filial da igreja, voltei. E aí eu comecei a olhar os jovens que estavam aqui, porque eles saíam das crianças, não tinha perspectiva, então eles ficavam meio jogados aqui dentro. E aí aquilo começou a me incomodar muito. E aí é como eu falo que Deus fala comigo, Deus começa a falar comigo através de perguntas. Então ele começou, e se você ficasse com jovens? Você fala, não vou. Eu tenho isso. Não vou. Senhor, cancela. E aí ele começava, mas e se você ensinasse tal coisa para os jovens? Eu falava, Senhor, mas como é que eu vou tratar desse assunto dentro da igreja? Sempre foi um pouco a língua meio solta, né? E aí começava, se você cantasse esse louvor, e se você falasse assim, assim, assim. E quando eu falava às vezes quando Deus me dava um tema, e isso eu dirigindo, indo pro trabalho. E às vezes Deus me dava um tema, e eu falava assim, mas como é que eu vou falar isso para jovens? E Deus começava a me dar como falar. Fake, coisa da minha cabeça, tô ficando maluca. Tô ficando doida. A faculdade tá me tirando do sério. E até que um momento eu olhei e falei assim, quer saber? Eu vou pedir. Então eu vou falar com a minha pastora, mas na minha cabeça, a gente criando fanfic, né? Na minha cabeça eu falei assim, ela não vai deixar. Ela me conheceu antes. Ela me conheceu antes, ela sabe a ovelha que ela tem, então ela não vai deixar. E aí eu vim num culto, final de culto, eu vim falar com ela. E aí ela olhou pra mim e falou assim, olha, eu vou orar. Eu olhei na minha cabeça, eu saí da igreja falando com minha mãe, falei assim, ela não vai deixar, ela conhece a fé, ela conhece a pressão. Ela vai orar, Deus vai falar não. Deus vai falar que não, então tá tudo bem. Aí passou mais um tempo, ela olhou pra mim e falou assim, e aí, quando é que você começa? Falei, eu começo o quê? Ela falou, começa a cuidar dos jovens. Falei, Senhor. Você me disse que era não, sim. Falei, agora é verdade, né? E eu comecei a olhar pros jovens e falei, e agora? O que eu faço? E aí comecei a chamar. Fui chamando fui chamando outro, vai começar no sábado, a gente vai conversar. A ideia sempre foi essa, de trazer dentro do ensaio um espaço seguro, que eles pudessem conversar sobre os temas que eles viam na rua, trazer pra dentro, a gente discutir dentro da Bíblia o que acontecia. E aí foi chegando. E a gente foi, assim, eu vi muito a mão do Senhor, então, mesmo eu não me sentindo zero capacitada, zero, assim, não tinha perspectiva, não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia falar, e eu olhava pra mim e falava assim, Senhor, o que esses jovens vão aprender comigo, pelo amor de Deus? Mas ele foi indo, foi passando o tempo, Deus foi capacitando, Deus foi mostrando, e hoje estamos aqui nessa semana completando aí 4 anos de ministério. E eu lembro que no começo era eu, você e mais uma pessoa, Pedrinho, eu acho, e a Isabela. Era 4 pessoas. Hoje em dia é quase 20. Hoje em dia estamos aí caminhando para quase 20 pessoas aí. Foi crescendo muito. Foi. E você imaginava que um dia você seria líder de jovens? Não. Tipo assim, passou na sua cabeça em algum momento? Nunca. Nem quando você foi ungida, você pensou, não, depois eu continuo. Não. Nunca tinha pensado. Nunca. E pra você, qual que é o maior desafio hoje em dia de liderar os jovens? Os jovens. As pessoas, quem tá no grupo. Inclusive você que tá no grupo. Inclusive ela acabou da bronca. Brincadeira, gente. Mas você lidar com muitas pessoas de formas muito diferentes, porque igual, quando a gente começou éramos poucos. Hoje, graças a Deus, o grupo está crescendo e se Deus quiser vai crescer cada vez mais, porque o trabalho não é meu. O Kairos não é um grupo da Amanda, que foi criado pela Amanda, não é da Rede Mundial, mas eu tenho muito que foi um grupo dado por Deus, por isso o nome, Kairos, Tempo de Deus. Então, pra mim é dele e ele vai fazer o que ele quiser nesse ministério, da forma como ele quiser e quando ele quiser. Mas conforme o grupo foi crescendo, vem as dificuldades no sentido de você cuidar de várias pessoas com criações diferentes, jeitos diferentes, que entendem de forma diferente. Então você se torna uma pessoa para cada tipo de pessoa. Então é muito difícil, às vezes eu sei que para uns eu tenho que falar de uma forma mais calma, outros eu tenho que chegar com 2 pés na porta, outro tem que puxar, o outro só precisa de um incentivo. Então você tem que ter ser maleável, entendeu? E cuidar de cada um na sua particularidade, entendeu? E o que mais te surpreende nos jovens da igreja? Tipo assim, o que mais você olha e fala, meu? Surpresa? Que te surpreende mesmo. Que pode te deixar orgulhosa ou com medo, não sei, né? Eu espero que seja orgulhosa. Olha, surpreendentemente, assim, os propósitos. Quando eu olho muito pra vocês, às vezes eu vejo uns chamados, uns propósitos que às vezes eu temo por vocês. São propósitos que eu vejo que são muito grandes, assim. Então, tem hora de eu dobrar o joelho pra orar e
só ficar ali 1 hora pedindo para Deus misericórdia, porque quando a gente ganha um propósito, a gente também ganha um alvo, né? Então, do mesmo tempo que Deus cuida, capacita, mas a gente também ganha um alvo nas costas, então o inferno ele também olha e vai ali. Então tem hora assim de dobrar o joelho e falar, Senhor, tem de misericórdia deles, porque o chamado é grande, o propósito é grande, dá um orgulho, porque eu olho e falo, gente, vai muito longe. E eu até comento assim muitas vezes, comentei com o Breno essa semana, que o meu desejo para eles é justamente esse, que o propósito de vocês, né, que também eu falo crianças, mas não são minhas crianças, mas é que o propósito de vocês sejam muito maiores do que um dia eu sonhei para mim mesma. Então, se eu imagino cuidar de 10 adolescentes, de 20 para mim já é muito, eu imagino vocês cuidando de multidões, de países. Então, assim, o que eu quero para vocês é simplesmente muito mais do que eu queria para mim mesma. Então, isso também me dá orgulho, mas também me dá medo. Dá um medo, tipo assim, eu sei que vai chegar longe, mas eu tenho medo do processo, do caminho até chegar lá. Exatamente. E o que você vê que hoje em dia é a maior dificuldade dos jovens nessa geração? Porque você cuida dos jovens, mas é como se fosse uma parte de todos os jovens do mundo todo. Então, o que você vê neles que você enxerga no mundo todo, de uma certa forma? Eu vejo falta de identidade. Então, construir uma identidade cristã hoje em dia é muito difícil, porque a gente vive numa era da tecnologia, uma era da internet. Então, tem muitos comparativos, são muitas vozes falando ao mesmo tempo, às vezes se guiar fica um pouco complicado. Então, a gente também vive um tempo de muito atrativo, então o mundo ele chama atenção de várias formas. Então, sempre eu falo, às vezes, pra vir pro ensaio, chega atrasado, às vezes não vem, porque eu tava fazendo tal coisa, eu tava fazendo não sei o quê. É difícil a gente colocar hoje a vida cristã como uma prioridade, porque o mundo chama muito. Então, é sempre a escola, a faculdade, os amigos, o namoro, tenho que correr porque hoje é tudo muito rápido, então tenho que fazer minha vida, tenho que fazer as coisas acontecerem. Então essa falta de tempo também é muito complicada. E uma das coisas que eu me entristeço muito, mas também é uma geração que está crescendo sem muito referencial. Então, por exemplo, eu cresci na minha casa vendo a minha avó. A minha avó ela era uma mulher de muita fé. E era uma mulher assim que abriu mão da vida e fez grandes sacrifícios por amor à fé. E ela tinha assim, eu lembro de vir para a igreja pequena, a minha avó ela não tinha meias verdades. Não tinha essa de um evangelho de metade. Era ou você se entrega por inteiro, ou você não vai. Sim. Então eu lembro de pequenininha, 6 anos eu ainda vinha com ela, a gente tinha um ministério infantil que era da salinha, que tem muita importância, mas a minha avó não falava, você não veio pra igreja pra salinha. Você não veio pra igreja pra conversar com o irmão do lado. Você veio pra sentar aqui e assistir culto. É pra cultuar, é pra chorar, é pra quebrantamento, é pra oração. E lógico, isso na cabeça dela, que tinha uma criação mais rígida e via o ministério de uma forma mais rígida. Mas assim, eu nunca vim pra essa linha de criança. Ministério infantil pra mim não existia. Fazer amizade dentro da igreja não tinha. Na minha época, que eu era pequenininha, os meninos às vezes saíam pra ir comprar salgadinho aqui no mercado do lado. Minha avó falava, você vai sentar aqui e vai assistir culto. Não vai comer não. Não vai comer. Igreja não é lugar de comer, igreja não é lugar de desenhar. Eu vinha às vezes querendo trazer lápis, caneta, papel para desenhar durante o culto. A minha avó fazia eu deixar em casa, porque ela falava, igreja não é lugar de desenhar, igreja é lugar de sentar e ouvir a palavra. Então eu aprendi muito disso. Lógico, tem os seus acertos e os seus erros, porque a gente ministra da forma que cada idade entende melhor. Mas isso me gerou um temor muito grande, me gerou uma vontade de vir, de querer, de estar ali, de vir pela palavra, não pelo irmão, não pelo evento, não por qualquer outra coisa que não fosse a palavra puramente. E aí eu vinha a minha mãe, por exemplo, minha mãe na época não vinha para a igreja, que foi também minha porta de escape, porque a desculpa era, eu vou ficar com minha mãe. Sim. Então ficava com ela. E a gente vive numa geração que tem essa falta de referencial. Às vezes a gente tem um avô que viveu uma vida ali muito ferro e fogo. Às vezes os nossos pais não ficaram tão ali, e aí vem a nossa geração, que fica naquela, a gente vai seguir o exemplo dos nossos pais muitas vezes, ou a gente vai seguir o exemplo dos nossos avós? Que geração a gente quer criar? Sim. Qual é o nível de profundidade a gente quer ter? Porque eu vejo muito isso, a gente vive uma geração que talvez o raso já não baste, que só o vir para a igreja num domingo, na quinta e cultuar aqui não basta.
A gente precisa ir mais profundo e a gente precisa desejar o mais profundo. Sim. Então a gente tem uma falta de referencial muitas vezes. Fica um referencial um pouco mais distante. Então esses são os 3 pontos que eu vejo que são complicados aí nessa nova geração. Da nova geração. Tanto é a nossa geração, né? Que nem a gente, de uma certa forma, teve o exemplo dos avós. Só que os nossos filhos vão ter o exemplo dos nossos pais. E será que os nossos pais são uma referência para a próxima geração? E será que a gente vai ser a referência que eles vão ver? Sim. Então eu acho que é complicado. Porque a maioria das pessoas da nossa idade, a referência que teve não foi dos pais, foi dos avós. Meus pais, eles cresceram realmente dentro da igreja. Meus pais sempre foram na igreja. Só que a referência que eu sempre tive foi da minha avó, não foi dos meus pais, né? Então é algo que realmente é complicado. E a questão da identidade, né? Tanto é que eu falo muito para os pais das crianças. Vocês coloquem a identidade certa agora. Porque se vocês não colocarem a identidade certa agora, qualquer coisa que o mundo falar, eles vão aceitar e para eles é aquilo, né? Se a igreja não coloca uma identidade, o mundo coloca, não se preocupa. Exatamente. Alguém vai colocar a identidade da criança. E eles vão acreditar mais nas pessoas do mundo do que na gente, depois quando a gente for tentar. Então, assim, é muito complicado realmente. E teve alguma experiência que você viveu com jovens que te marcou muito? Uma coisa que você fala, nossa... Muitas. Eu falo que em com toda certeza, na verdade, mas o trabalhar com os jovens salvou a minha vida. Em muitos momentos, assim, porque aquilo, 4 anos de ministério, não que seja muitos anos, mas pra mim já é muita coisa. Sim. Mas em muitos momentos eu quis desistir, eu achei que não ia dar. Eu tenho um péssimo problema, eu me subestimo muito. Então eu achava que não ia dar certo, que não ia ir pra frente. E em muitos momentos era uma palavra, era uma mensagem, às vezes eu ficava pensando assim, gente, será que eu tô pregando com as paredes? Será que eles estão absorvendo alguma coisa do que eu tô tentando ensinar? E aí de repente vinha um jovem, sentava do meu lado e falava assim, mas você falou tal coisa, e eu fiz. E isso eu olhava assim, você fez o que eu falei. Você fez o que eu falei. E isso em vários momentos. Um momento assim, que eu me lembro agora muito marcante foi um dia que foi durante a doença do meu pai. Eu estava na casa dele já de noite e foi um sábado que eu tinha vindo e vocês me deram cartas. E aí eu cheguei à noite, tinha cuidado do meu pai, deitei e aí eu comecei a ler as cartas com o flash do celular e lendo as cartas. E naquele momento eu estava me sentindo muito... Na verdade eu queria largar o ministério porque eu achava que eu não estava dando conta de dar a atenção que vocês mereciam. Então eu ia largar, eu estava com tudo pronto, assim, eu vou entregar porque eu não vou conseguir suprir a necessidade deles agora, porque eles não estão sendo a minha prioridade. Eu precisava cuidar do meu pai que estava doente. E aí eu li as cartas, eu lia todas elas e aquilo ali me fez entender que além de um grupo, além de estar na posição de líder, eu também tinha construído uma família. E não só uma família para vocês, como eu sempre quis. Que vocês tivessem um lugar de respeito, um lugar de acolhimento, um lugar de amor. Mas para mim também. Sim. Então que eu também recebia isso. E isso me deu força para tipo, olha, continua, toca o barco. Continua. E aí estamos aqui ainda. Graças a Deus. Aleluia, gente. E hoje em dia, você mesmo já comentou em reuniões com os pais, que eu lembro, que você vê muitos jovens sofrendo de ansiedade, de depressão. E o que você acha que você deve falar para os jovens nesse momento que estão assistindo, que sentem isso, que estão passando por isso? E para os pais também, né? Como lidar com essas situações? Porque hoje em dia o que a gente mais vê é pessoas com ansiedade, é pessoas com depressão, é pessoas desanimadas, ou passando por qualquer problema psicológico, né? Por traumas. E o que você acha qual é o seu conselho para os jovens nesse momento? E para os pais? Olha, para os jovens, para você que está assistindo, se você está em casa, tem depressão, ansiedade, qualquer tipo de problema psicológico nesse sentido, a primeira coisa que eu quero te dizer é, eu te entendo. Porque eu passei por um período depressivo por muito tempo, sem saber que era uma depressão de verdade, sem muito apoio, sempre quis levar o mundo nas costas. Então eu passei por momentos muito difíceis, e momentos muito difíceis sozinha. E isso foi uma das coisas que me matou muito, mas também me fortaleceu, porque é uma das coisas que eu falo muito pra Deus, e é um dos tópicos que mexe muito com a minha alma, que é nos dias mais difíceis, nos dias que eu não tinha ninguém. Eu tava só eu, o meu quarto e o escuro, com a voz do inimigo falando na minha cabeça. A única pessoa mais forte que apareceu pra me salvar foi Jesus.
Então eu só tinha ele, nem sabia que era ele. Sim. Mas eu só tinha ele. E é uma coisa que assim, por muito tempo me pegou muito. E quando eu comecei a liderar jovens, com o passar do tempo, e Deus me mostrando por que ele tinha me colocado nessa posição, uma das coisas que me marcou muito foi o dia que Deus falando comigo e eu entendi que eu não queria que nenhum jovem passasse sozinho pelo que eu passei. Então eu não queria que eles estivessem sozinhos. Eu queria ter alguém como um dia eu quis ter alguém e não tive. Não por problema em família, porque minha família sempre me apoiou muito, mas por me isolar. Por simplesmente afastar todo mundo e não querer que ninguém estivesse lá. E aí eu falei, cara, eu quero que eles tenham alguém. Que eles tenham alguém pra ligar de madrugada, que eles tenham alguém pra ligar e tô ruim, quero ligar pra alguém, então liga. Nem que seja pra chegar lá e falar, a gente não vai fazer nada, não vamos conversar nada, não precisa de uma conversa profunda, mas você vai ter alguém. Sim. Que não vai te julgar. E isso eu posso falar com total sinceridade do meu coração, a gente não vai te julgar. Aqui é o lugar dos quebrados, que estão se reconstruindo, na graça de Deus, e se apoiando como uma família. E você, pai, você, mãe, que está assistindo, observem os seus filhos. Tirem tempo para observar os seus filhos, comportamento, jeito, se antes falava, se agora não fala, por que não fala, o que está acontecendo. Sejam abertos para os seus filhos, não tratem como frescura, como fase, como rebeldia de momento. Lógico, adolescente tem dessas, adolescente às vezes está de pá virada, adolescente às vezes está com os hormônios à flor da pele, adolescente às vezes quer só extravasar, mas tirem um tempo para observar. Será que é só uma fase? Será que precisa de intervenção? Vocês pais não precisam ter todas as respostas, mas às vezes vocês só precisam estar ali. Muitas vezes a minha mãe não tinha a resposta, mas só o fato dela me acolher e me abraçar já fazia com que tudo ficasse muito melhor. Então, tirem um tempo e observem os seus filhos e mandem eles pra terapia se for necessário. Terapia, gente. A gente tá tendo terapia no terapia. Se você não tá acompanhando a terapia com Deus do Kairos, pode ir acompanhando, tá? Se você é jovem e não tá acompanhando, então eu vou te deixar de banco. Vou te deixar de banco, viu? E você que é jovem e não é da nossa igreja, venha que a gente faz a terapia com você. Pode vir. Ela é tipo uma psicóloga, entendeu? Psicóloga, pastora, intercessora, tudo. Virou líder, você se torna tudo. É isso, você ganha, vem no manual, é que você não lê. Mas assim, os jovens, jovem é uma fase complicada, você já falou. Tem a questão dos hormônios, aí tem escola, aí tem trabalho, aí tem futuro, aí tem namorada, aí tem família. O que você acha que faz, o que a gente tem que fazer para equilibrar tudo isso? Todo esse monte de coisa que você já viveu essa fase, está vivendo ainda, né? Sou jovem ainda, tá? Ela ainda é jovem, gente. Ela é líder, mas ela é jovem. Isso aí. Então, como que a gente faz para equilibrar todas as coisas? Para deixar de ser Marta às vezes e se tornar Maria? Definir prioridades. Que é uma coisa muito difícil. E ser sincero, né? E ser sincero. Faz uma anotação, fala, ó, isso aqui é minha prioridade, isso aqui é minha prioridade, isso aqui é minha prioridade, isso aqui é minha prioridade. E começa a entregar. Eu acho que a gente tem que começar a entregar para Deus a nossa realidade. Não adianta fazer uma oração e falar, Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui eu estou a me derramar. Gente, Deus quer de nós honestidade. Com certeza. Então, faz a sua listinha de prioridades. O que você tem para resolver? O que você tem? E começa a olhar para aquilo com sinceridade. Então, uma vez eu falei isso sobre atraso, mas isso funciona para muitas áreas da sua vida. Que uma vez os jovens estavam chegando muito atrasados. Sempre. Né, Dona Maria? Sempre. Chegando muito atrasados. E aí eu falei pra eles, por que vocês chegam atrasados? Aí um falou, porque minha mãe não consegue me trazer. O outro falou, trânsito. O outro, Uber. Eu falei, tá, mas vocês esqueceram que vocês servem a um Deus que é o dono do tempo? Aí todo mundo começou a me olhar com uma cara de tipo, eu sei, mas e a prática? Eu falei, então, a gente serve um Deus e a gente esquece da dimensão do nosso Deus. A gente acha que a gente não deve colocar um Deus tão grande em coisas banais, como um atraso, por exemplo. Mas o nosso Deus é um Deus de perto. Ele é um Deus que se importa. Então, muitas vezes você vai fazer a sua listinha de prioridades, aí vai estar lá, nossa, eu tenho uma prova de física pra fazer e eu sou péssima em física. Eu era péssima em física. Eu também. Só que aí você olha para aquilo ali e você esquece que você tem um Deus que criou a física. Não é que ele sabe física, ele criou a física. E é um Deus que pode te ensinar a física. Não só te ensinar, mas ele pode fazer com que aquela prova dê certo. Eu já tive experiências na faculdade de virar para Deus e falar assim, Senhor, eu lembro até hoje, era primeiro ano, direito romano.
Meu professor, ele era tipo assim, super metódico. Falava, gente, eu não vou passar. Falava, senhor, eu não vou passar, não dá certo. Eu não sei, eu sou burra, não vou conseguir. E minha oração era assim, gente, não era, senhor, eu falava, senhor, eu tô burra, eu não vou conseguir, não vai dar, eu não sei escrever direito do jeito que ele quer que eu escreva o negócio. Não vai dar, não dá. E aí, de repente, acontecia alguma coisa, o professor mandava, gente, eu perdi as provas. Eu vou dar 10 pra todo mundo. Corrigia minha prova, dava nota. Dava certo. Eu olhava assim, é Deus, porque da minha capacidade, eu não fui. Foi ele, realmente, o dono da sabedoria. E isso acontece, a gente esquece de colocar Deus nas coisas pequenas do dia a dia. Não só em grandes coisas, quando acontece quando alguém está doente, quando alguém está precisando de um emprego, coisas maiores, mas colocar ele nas pequenas coisas também. Então, colocar ele na prova da faculdade, no relacionamento, que é uma preocupação dos jovens. Mas, gente, desculpa, se Deus criou o universo inteiro, você acha que ele não cria... Se ele não tem alguém preparado pra você, pelo amor de Deus, é falta de confiança. Ela já tá fazendo desabafo. Já tá fazendo desabafo. Mas ele cuida, e ele cuida dos mínimos detalhes. Se você deixar ele cuidar dos mínimos detalhes, ele vai cuidar dos mínimos detalhes. Com certeza. Agora a gente vai fazer uma brincadeirinha. Misericórdia, Jesus. Agora é polêmica. Polêmica. Eu vou falar o nome de um jovem e você tem que falar uma palavra que lembre desse jovem. Misericórdia. Uma palavra, uma frase, você que escolhe. Dai-me sabedoria. Vou deixar nas suas mãos. São quantos? São todos? Todos os jovens. Misericórdia. Eu não tenho palavra, eu não tenho repertório pra tudo isso. Vamos começar assim, Giovana. Giovana? Uma palavra, uma frase. Música. Música. Vamos lá, Samuel. Samuel. Quebrantamento. João. Eu vou falar só as palavras, porque aí depois eu vou deixar vocês se virarem. E pra saber o que eu é. pensei. Se virem. João. Qual João? João da Duda. O João da Duda? Renovo. Nossa, que profundo. Mateus. Mateus. Algo novo. Larissa. A Ronque. A Ronque. Deixa eu pensar aqui. Eu tô imaginando os jovens chegando no WhatsApp. Nossa, eles Ô, mano, o que significa eles aquilo vão lá, perguntar. mano? A Larissa. Propósito. A Larissa, outra Larissa. Larissa Amizade. Arantes. Júlia. Júlia. Identificação. Davi. Davi. Chamado. Breno. Breno. Perseverante. Isabela. Isabela. Dança. Arthur da Patrícia. Tutu. Pentecostal. Eu. Você. Olha, toma cuidado quando você fala que eu posso dar na sua cara agora. Viu? Não pode não. Você. Início. Gente, Amanda, fala aí, Amanda. Quando Não é que vou ela falar. Vou Quando é deixar que você na ela curiosidade. Eu acho que foram todos os jovens, né? Faltam uns aí, mas eu não vou falar pra não me, né? Pra não ter que fazer mais coisas, porque eu tô achando isso difícil. Falta aqueles que estão com o pelão pra cá, né, Amanda? Já puxa a orelha desses. Não, faltam alguns aí. Faltam alguns que ainda estão aqui dentro, faltam uns que estão um pouco mais pra lá, falta alguns. Não, ó, Luciana tá aqui, mas não tá vindo pros ensaios, então puxa já a orelha dela. Vou puxar Luciana, aí. venha. Luciana, quem Meu mais? amor. Falta a Luciana, falta o Pedrinho, faltam alguns aí. O João Vitor da minha tia João Patrícia. Vitor. João da Isabel. João da Isabel. Tamara. Leandro, já vamos puxar o outro. Já vamos também. puxar em rede nacional, hein? Gosto assim, mas amo Já todos vamos vocês. puxar. Aqueles que saíram da nossa igreja, que eram os jovens que saíram. Tem muitos aí. Mas a gente falou daqueles que estão ativos, vai. Daqueles que estão Você ativos. foi simpática, você Foi foi simpática. foi legal, foi legal. Tô achando. Agora vamos para as perguntas que os jovens mandaram para você. Já vou avisando que se algum jovem me deixar sem palavras, eu vou deixar de banco. Vamos começar? Eu não posso falar quem fez a pergunta, tá? Ah, eu vou saber. Pela entonação, eu conheço. Vamos começar por uma aqui que você já vai até saber quem mandou. Ah. O que você acha das mais? Explica quem são as mais. Combo, né? Larissa. Larissa, Júlia. essas são as mais. É o combo das divas. O como das divas. É. O que você acha das divas? O que eu acho das divas? Olha lá. Quem você acha que mandou a Minha pergunta? Eu acho que foi a Larissa. Não, foi Foi a Júlia? Olha só.
Vai. O Combo das Divas. Gosto muito, aquela, tem muita consideração. Tem muita mas consideração. Amo muito. São duas meninas que têm muito propósito, que estão se descobrindo aí, né, dentro da igreja, começando novos trabalhos, se arriscando em novos projetos. Acho que estão indo no caminho certo. E assim, às vezes me tiram do sério no ensaio porque não fica quieta, mas também me tiram as risadas mais sinceras. Nossa, eu não aguento. Essa daqui você não vai gostar muito da pergunta. Sim, eu acho que você já sabe até qual que é a pergunta. Tô imaginando. Quando veio o filhinho da líder? Gente, eu nunca vi um grupo de jovens orar tanto, fazer tanta campanha por um filho. Meu Deus. Quando vem, responde a pergunta agora. Eu vou deixar isso na curiosidade do telespectador. Como foi saber que seria líder? Qual foi a sensação? Medo. Quando a pastora te falou, medo? Medo. Medo total. Completo pânico. O que você acha do seu grupo? O que eu acho do meu grupo? É. Eu amo meu grupo, né? Senão não estaria aqui. Aquelas, se vocês fossem chatos, eu já largaria Não, tudo. mas eu amo, eu falo que assim, eu descobri nos adolescentes um amor que eu não sabia que eu tinha. De me preocupar, de estar ali. É uma preocupação, gente, é uma preocupação. É um amor partido de mãe, né? Olha, se eu te falar que eu não achava, mas chega muito perto. Porque eu me preocupo se comeu, se não comeu, se tá bem, se brigou na escola, se decidiu a faculdade, se tá pronto pra fazer Enem, se não tá, se brigou, se... Gente, é tanto e se na cabeça que tem hora que eu paro e falo, gente, não dá, não tem, viu, não tem espaço pro filho. Não tem espaço pro filho, eu já tenho vocês. Eu tenho vocês. Qual é o seu maior desafio com os jovens? O maior desafio? Criar em vocês autonomia. Realmente, ela sempre fala isso. Porque seria muito fácil, e como muitas vezes como líder, eu quero pegar vocês pela mão. Então, às vezes não vem, eu quero bater na porta, quero ir lá pegar pela mão e trazer pra cá. Quero estar sempre ali, olhando, pagiando e tudo mais. Só que eu não posso fazer isso. Primeiro porque eu não sei se eu vou estar aqui pra sempre. A gente vive aqui, mas o amanhã pertence a Deus. E eu preciso criar em vocês uma identidade que vocês não têm que vir pra igreja por mim. Vocês não têm que vir aqui pra me agradar. Vocês não têm que chegar no ensaio cedo ou no horário pra me agradar. É por Ele. É tudo por Ele e pra Ele. Então seria muito fácil eu virar uma muleta e falar, olha, eu vou criar um monte de coisa divertida, um monte de evento no ensaio, um monte de coisinha, pegar você pela mão e falar, olha, vem, eu quero muito que seja... Que tipo de autonomia eu tô criando em você? Sim. Porque a responsabilidade tanto minha como líder de jovens quanto sua, líder das crianças, é criar a igreja de amanhã. Então é olhar a igreja de amanhã, que vai ser uma igreja pautada na palavra. Uma igreja que não vai ser enganada por qualquer falácia que vê na internet. Uma igreja que vai ter o seu respaldo dentro da Bíblia. Que o seu amor não vai ser pelo evento, mas vai ser pela palavra de Deus pregada. Então, é muito difícil você ficar nessa dicotomia. Quando que eu tenho que intervir, quando eu tenho que deixar com que vocês lidem com as próprias lutas para vocês criarem maturidade. Sim. Então, é uma linha fina, às vezes eu erro, mas a gente tenta. Então o desafio é a autonomia. Mas e o problema que vocês têm com os jovens? Qual é o problema? Toda vez é a mesma coisa. Problema? Mas como assim, problema técnico? Não, o problema é com eles mesmo. Atraso. Não sei, eu acredito que seja esse. Eu acredito que esse seja o maior problema. Problema? Não só o atraso. Tipo assim, atraso, eu pergunto, não responde. Qual que você acha que é tipo um negócio que você fala, nossa, eu devia dar uma melhoradinha? Olha, o que me irrita é falta de comunicação. Você manda uma coisa, não responde. Nossa, mandar mensagem no grupo. Eu mando 30 coisas. Ela até parou de mandar, tá, gente? Faz umas 2 semanas que ela não manda. Eu mando 30 coisas. Aí não vê, não responde, eu chego aqui e falo, e aí, viu? O quê? Você mandou? Você mandou? Qual que era o hino? Gente, eu juro que nesse momento assim, me sobe o sangue, eu olho pra Deus e falo, Senhor, ainda cumpra-se minha paciência que o Senhor me prometeu. Porque olha, a gente se desgasta, dobra, manda mensagem, coloca os textinhos bonitinhos, tudo. Não adianta. Não adianta. Não responde, não fala. Aí às vezes eu tenho vontade de virar e falar assim, engraçado, né? Se fosse o grupo de uma festa, tava respondendo, tava confirmando presença, tava lá fazendo tudo
as alegrias. Cajadada Mas até para no podcast. responder a pobre da líder aqui, ó, que intercede pela vida de vocês, não temos. O que você quer esse ano para os jovens? Um desejo que você tem para os jovens esse O ano? desejo que eu tenho para os jovens esse ano, presença. Eles virem mais para o Não, ensaio ou presença presença de Deus. de Deus? Eu quero deles, para esse ano, entrega. Eu quero, assim, que eles tenham o desejo de experimentar o que eles não experimentaram ainda. Sim, De viver o que eles não viveram ainda. Porque a gente está vivendo um tempo propício. é isso. Difícil, mas propício. Porque está mais vulnerável para viver isso. É um tempo onde a gente está vivendo, pelo menos aqui dentro da nossa igreja, é um tempo que está se abrindo muitas portas para viver esses momentos. Sim. Então, presença. É buscar com presença, orar com presença, buscar. Sim. Agora, essa pergunta aqui. Misericórdia, Jesus. Qual é o seu jovem favorito? Eu sabia que essa pergunta ia vir, gente. Se veio pra pastora, não ia vir pra Não você. é? Eu sabia Qual que é o essa pergunta sentido? ia vir. Tava esperando ela. Você tava esperando Tava, ela. tava Você já esperando. tava imaginando na sua casa. Já. Ela já tava ensaiando o que ela ia responder. Já mesmo. Olha só, eu tenho a resposta na ponta da língua. E aí, vamos lá, gente. Meu jovem favorito. Vou tomar uma água. Vai molhar as palavras. Tá me secando? Seca não. Ora pela minha vida. Mas meu jovem favorito não existe. Vocês criaram essa idealização de jovem favorito. O que existe? Jovem que se achega mais fácil. Então, é como eu te falei no começo. O desafio de ser líder é você ministrar, entender e falar para cada um de uma forma muito diferente, porque cada um entende de uma forma muito diferente. Então, a gente vai lidar com formas de aproximação diferentes. Então, não é que eu tenha jovens preferidos, mas uma coisa é eu falar com um jovem, tipo, eu quero conversar com você hoje. Outra coisa é jovem que já chega em mim e fala assim, Amanda, aconteceu, você não sabe. E já me conta a vida inteira. Não é sobre disposição de tempo, mas alguns jovens têm mais facilidade. Chegam em mim e falam assim, aconteceu isso, eu preciso disso, daquilo outro. E isso acontece. Alguns dos jovens hoje são jovens que eu cuidei quando eu era das crianças. Sim. Então, já vou dar nome aos bois, por exemplo. Você não cuida das crianças, mas você chegou muito rápido. O Matheus, o Matheus vivia na barra da minha saia quando ele estava nas crianças. Então, é um jovem que se aproxima muito rápido. Mas também tem os que vieram depois. O Breno se aproximou muito rápido. O Samuel se aproxima muito rápido. Então, são jovens que chegam muito rápido. Então, eles vêm, abraça, toca, conversa. Preciso de ajuda. É o jovem que sempre fala assim, eu não preciso perguntar. É o jovem que vem e fala, eu preciso. Sim. Então a gente acaba conversando mais. Mas em questão de amor, do que eu prefiro, eu amo cada um de vocês. Mais do que talvez... Mais que eu deveria. Brincadeira, mas eu amo todos vocês. Vou estar sempre aberta para todos vocês. Eu oro por todos vocês, eu choro por todos vocês. Não tem um jovem que eu olho e falo assim, nossa, você realmente, é meu preferido. Não tem. É porque cada um se ama de uma maneira, né? Eu amo características, eu amo defeitos, eu amo a forma como vocês se expressam. E nós somos seres humanos, então da mesma forma como que às vezes eu vou olhar pra cara da Maria e falo assim, nossa, mas isso aqui tá me irritando, Maria. Ela vai olhar pra minha cara e fala assim, também isso aqui tá me irritando. Somos pessoas. E isso não impede com que eu ame a sua vida, ame a vida de cada um dos jovens. E às vezes eu ouso dizer que eu amo jovens que eu não conheço. Então eu já passei madrugadas orando por jovens que eu não sei quem são. Por jovens que não conheço, não sei quem são, não sei qual é o nome, não sei qual é a dificuldade, não sei o que está passando agora. Mas eu já os amo. Então, não tenho jovem. Tira isso da cabeça de vocês, gente. Eu não tenho um jovem. Tem um jovem que você mais se identifica, que se achega mais perto, por exemplo. Que nem nas crianças, eu amo todos do mesmo jeito. Não tenho preferido, mas tem aqueles que se achegam mais e que acaba não tendo a preferência, mas que eu acabo me identificando mais. Então tem um jovem que você olha e fala... Eu dou graças a Deus que eu não tenho nenhum jovem que eu me identifique, tá? Eu dou graças porque às vezes eu olho e falo, Senhor, se eu me identificasse com algum... Eu não saberia lidar comigo na juventude. Eu olho e falo, pastora, se você está me assistindo, graças a Deus pela sua vida. Porque eu não teria a sua paciência para lidar comigo na idade que eles estão hoje. Eu fui um jovem muito difícil.
um jovem sem papas na língua, um jovem muito tribulado da vida. Então, assim, graças a Deus eu não tenho nenhum jovem que eu me identifico, tá, gente? Tá bem, Aleluia. Obrigada, Senhor. Mandaram uma pergunta assim: qual foi a coisa mais difícil que você já falou para os jovens? Que, tipo assim, você falou e doeu em você. Teve que falar aqui. Algo que eu falei para os jovens e me doeu. Acho que quando eu tive que falar pra ele, foi um período que a gente passou, que acho que foi um dos períodos mais difíceis aqui, que vocês não vinham. E passamos meses aqui, eu e o Breno. Ele vinha do ensaio e vinha eu e ele, vinha eu e ele mais um. E ali a gente passou meses desse jeito. Foi um período que eu me questionei muito se eu estava no caminho certo, se eu estava fazendo as coisas certas. E foi um tempo que muita gente me falava muito sobre fazer evento. E foi um período que a minha liderança, a forma como eu via a minha liderança foi muito questionada. Então falavam, faz mais evento, faz uma tarde de jogos, um dia de cinema, alguma coisa do tipo para atrair os jovens. E eu queria muito fazer isso. Só que ao mesmo tempo eu ficava olhando e isso me vinha na minha mente assim como uma bala, que tipo de geração você vai criar? E isso me doía muito. E aí eu lembro de um dia chegar, foi um dia que teve um evento e veio todo mundo. E eu ter que virar pra vocês e falar assim, o que vocês estão fazendo na vida de vocês? Eu lembro de virar e falar, gente, vocês estão errados. Vocês não estão buscando mais, vocês não estão querendo estar aqui. Se for pra vocês estarem aqui pra cumprir tabela, não venham. E isso me doeu muito. Porque eu achei que vocês não iam vir mesmo. Porque eu achei que eles não iam voltar mais. Eu achei que não. Mas assim, cada bronca que eu tenho que dar, eu me sinto mal. Então às vezes vocês começam às vezes em dinâmica, começam a brigar um com o outro, eu tenho que intervir, tenho que dar bronca. Eu saio daqui péssima. Pra mim acabou o dia ali. Eu detesto brigar com vocês, detesto dar bronca, mas eu entendo também que é necessário. Porque se eu não brigar com vocês das coisas que eu acho erradas, das coisas que estão erradas que vocês estão fazendo, eu tô sendo conivente. E eu sendo conivente, eu não tô mais criando, nem formando uma geração de jovens, eu tô simplesmente deixando vocês à revelia. Sim, fazer qualquer coisa. Fazer qualquer coisa. E aí não é do meu feitio também. Última pergunta. Graças a Deus. Jovens. O que mais te incentiva a continuar como líder de jovens? Vocês. A gente é maravilhoso. Socorro. Mas vocês. Ver vocês crescendo, ver vocês se desenvolvendo, trabalhando nos próprios ministérios, fazendo as próprias coisas, me dá um orgulho muito grande. Eu lembro da primeira vez que você subiu no altar. Eu lembro de olhar assim, você pegando. Gente, eu olhava pra Amanda, mas ela tava assim. Eu não conseguia parar de rir. Ela só ficava assim, ó. Pior que não, é mentira. Eu olhava pra ela e tava assim. Eu tava com um orgulho tão grande que eu olhava assim e falava assim, gente, ela tá pregando, tipo, ela tá fazendo mesmo. E isso me dava um orgulho, assim, eu falava, gente, realmente, sabe, tipo, tá indo, tá caminhando, tá funcionando, vai lá, tipo. E não que eu tenha nada a ver com isso, porque é misericórdia do Senhor sobre a sua vida e é misericórdia do Senhor sobre a vida de cada um dos jovens, é unção própria. Mas saber que em algum lugar eu tive um pouquinho, sabe, um mínimo na vida daquela pessoa me faz olhar e falar, vale a pena. Então nem que não seja uma grande parcela, mas que seja um pouquinho, vale a pena. E durante o período que eu tava aqui, que estávamos vindo poucas pessoas, foi uma fase que eu me questionei muito, Deus, eu tava fazendo a coisa certa? E foi uma das coisas que Deus me ensinou. E me moldou muito sobre isso. Nem que seja um. Sim. Eu não tô aqui por grandes populações. Eu não lidero jovens por grandes populações. E apesar de amar vocês, eu também não tô aqui por vocês. Eu tô por Ele. Então Ele me colocou aqui e Ele me tira a hora que Ele quiser. Sim. Então é por amor a Ele, é por Ele. E foi uma fase que Ele me ensinou isso. Eu vou te usar nem que seja pra guiar um. E tá tudo bem. Se for pra 100 ou pra 1, vai ser a mesma coisa. A
pastora fala muito sobre isso, mas eu demorei um pouco pra entender também. Entendeu? A gente demora um pouco às vezes. Mas a gente aprende. Mas a gente aprende, um dia a gente aprende. Agora a gente tá acabando. Aleluia. Deixe uma mensagem final para os jovens que estão ouvindo a gente. Uma mensagem final, vamos lá, vou dividir em duas. Dividir em duas. Duas mensagens finais. A igreja já tem um modus operandi, né? Os líderes, eles falam muito. Mas pra você que é jovem de dentro da igreja, aos meus jovens e adolescentes, continuem. Continuem o que vocês estão fazendo, continuem buscando mais, porque eu acredito em vocês. Acredito mais em vocês muitas vezes do que eu acredito em mim mesmo. Então eu acredito no chamado, eu acredito no propósito, eu acredito que vocês vão alcançar lugares muito altos. Não só para os jovens que vêm para os ensaios todo sábado, mas aos jovens que ainda estão na igreja, que cumprem outras funções. Eu acredito em vocês. Eu sei que Deus tem um plano, um chamado e um ministério. Eu acredito muito no propósito que Ele tem para a nossa igreja e sei que vocês vão fazer muito parte disso. Sim. Então, eu amo a vida de vocês, eu oro por vocês, eu estou sempre aberta para o que vocês precisarem, qualquer momento, qualquer horário. Meu marido sabe disso. Pobre, coitado. Ele vai junto. Tadinho. Mas é um homem que assim também Deus colocou na minha vida para cumprir um propósito. Então, sempre que vocês precisarem, não importa que tipo de atrocidade vocês tenham feito, eu vou brigar, mas vocês podem contar comigo que eu vou estar lá com vocês sempre. E aqueles que estão pra fora, que estão assistindo por qualquer outro motivo, que caíram nesse vídeo de paraquedas, saiba que tem um lugar pra vocês. Não importa o que vocês estão fazendo, o que vocês acham, que vocês não se encaixam, ou não importa qualquer experiência ruim que vocês tenham tido em outra igreja, em outro lugar, tem um lugar pra vocês. Tem lugar nesse grupo pra vocês, tem alguém que quer vocês aqui. Então eu também me coloco à disposição de você que não faz parte da nossa igreja, mas quer vir conhecer, quer se comunicar, quer conversar. Estou aberta para isso, estou sempre disposta. E tem lugar. O Pai, Ele está sempre disposto a ter novos filhos. Então, nosso Deus, Ele está disposto a receber vocês de braços abertos. Se eu, gente, que era um dos mais improváveis, me encontrei, tem lugar pra você, acredita, tem lugar pra você. E acredita, a gente é legal também, né, Amanda? É legal, a gente divertido. A gente dá altas risadas, tem rica gente. Maravilhoso. A risada cura, às vezes, A risada vem. cura, gente. A risada cura, o ministério cura. Muitas vezes vocês vão ouvir e falar assim, mas pra que eu vou pra igreja? Eu sou o templo do Senhor, eu vou orar em casa. Gente, vocês não têm ideia do quanto esse lugar cura. A comunhão, né? A comunhão, ela cura. A igreja do Senhor, quando está respaldada no Senhor, ela cura, ela traz renovo. Muitas vezes você vai para a igreja se arrastando, falando, não tô afim, ai, vou ter que ir lá de novo. Aí você chega aqui, tá o irmão falando, oi varão, vem cá me dar um abraço. Oi irmão, aqui eu tenho uma família, gente. Eu tenho avós, eu tenho avós, eu tenho mães, eu tenho pais. Então assim, vem fazer parte dessa família, porque é o seu lugar. O mundo não vai te dar o que você vai encontrar aqui de graça. Isso é verdade, com certeza. E Amandinha, pra gente finalizar esse podcast maravilhoso, meu Deus, faz uma oração pra nossa geração. Senhor, abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração por ela, na verdade. Vou orem por mim, irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, transmitindo, Senhor, para incontáveis vidas, Pai, que vão conhecer a Tua Palavra através deste vídeo. Senhor, eu quero entregar a população deste Brasil internacional nas Tuas mãos. Que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Senhor, nós sabemos, Pai, que tudo é para o Teu propósito, tudo é para que a Tua Palavra seja cumprida, mas nós Te pedimos misericórdia, que o Senhor possa, meu Pai, derramar o bálsamo das Tuas mãos, Pai, nas famílias, nos jovens. Senhor, que esses jovens possam entender, Pai, que o mundo, Senhor, oferece alegrias, meu Pai, passageiras, que não são duradouras, mas a alegria que nós encontramos no Senhor, Pai, essa salva vidas. A alegria, o conforto, o respaldo, o abraço, o aconchego que o Senhor nos dá, Pai. É algo, Senhor, que nós não trocaríamos por nada, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha consolar famílias, que o Senhor venha resgatar jovens, que o Senhor venha levantar dentro desta igreja uma geração, Pai, disposta a te sentir, disposta a ir mais fundo, disposta a te amar, Senhor, como nunca antes. Uma geração que vai virar referência, Pai, referência de fé, referência de amor, referência de cuidado, Pai.
Usa as nossas mãos para cuidar daqueles que o mundo decretou que não tem mais jeito, Pai. Porque o Senhor é o Deus dos improváveis. O Senhor muda sentenças e muda destinos, Pai. Se não fosse o Senhor, nenhum de nós estaria aqui, Senhor. Que o Senhor não permita, meu Pai, que nós esqueçamos da onde o Senhor nos tirou, Pai. Para que não nos envaidecemos em cima de outros, mas que possamos sempre, meu Pai, usar o nosso testemunho para alcançar cada vez mais vidas, Pai. É o que te pedimos, louvamos e engrandecemos ao Teu santo nome, Pai. Te agradeço, Senhor, por esse ministério que o Senhor me confiou. Te agradeço a minha liderança, aos meus pastores, Pai, que me confiaram também em mim e que oraram por mim e comigo. Agradeço por esse ministério, que é mais do que um ministério, é a minha família, Pai. Obrigada, Senhor. Agradeço, louvo e engrandeço ao Teu santo nome. Amém. Amém. Então vamos dar tchau pro pessoal. Tchau, gente. Até a próxima. Assistam todos os outros também.